Já estamos. Bom dia! Bom dia, pessoal! Nós vamos iniciar mais uma videoformação. Hoje, dando continuidade ao assunto que foi disparado no mês passado, sobre o planejamento narrativo. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, agora a Alessandra vai fazer a apresentação, nós vamos fazer um acolhimento estético, que a gente espera que vocês gostem muito, viu? Aí, vou compartilhar minha tela. Estão todos bem, né? Escrevam aí no chat, tudo bem, na medida do possível, né, gente? Pronto, já estou apresentando aí a minha tela. Isso, então vocês vão acompanhando aí na tela, gente. Vamos perguntar se eles estão nos ouvindo e vendo a nossa tela, porque para a gente aqui no YouTube está tudo direitinho. Eu estou acompanhando num outro dispositivo o YouTube. Então, ó, tá ok. Ah, legal, elas escreveram sim, tudo bem. A Kátia. Ah, Sandra, nós disse que... Oi, lindonas. Você que é uma lindona, vocês são lindonas. Então, vamos lá, gente. Bom, então, vamos lembrar um pouquinho que desde a formação passada, a gente vem investindo numa ideia que é buscar entender melhor qual é a gramática pedagógica que sustenta a pedagogia da infância. Então, na formação do mês passado, a gente abriu uma série de discussões e todas as formações nós vamos avançar um pouquinho sobre, refletir um pouco sobre essa perspectiva da gramática, né? Do que as palavras podem representar. Então, dando continuidade a isso, a gente vai falar da gramática pedagógica na abertura deste encontro, para depois a gente adentrar e aprofundar o planejamento narrativo, tá bom? Perfeito. Vou ler a pauta aqui com vocês, para vocês saberem o que vai acontecer hoje. Então, a pauta formativa de junho de 2022, os objetivos são dar continuidade à série de estudos formativos sobre a gramática pedagógica, que vocês vão ver daqui a pouquinho, e aprofundar o estudo sobre o planejamento narrativo na perspectiva da pedagogia da infância, em continuidade, por isso que é parte 2, né, Simone? Em continuidade, a formação é um ponto. Então, a pauta de hoje, né, como a gente estava falando há uns minutinhos atrás, vai aprofundar algumas reflexões sobre planejamento narrativo. E nós trouxemos para vocês um material que vai dar visibilidade do que seja um planejamento narrativo. Por isso que a gente está bem ansiosa para essa formação dar muito certo, para a gente poder estar compartilhando esse material com vocês. Lembrando que toda essa apresentação, mais o planejamento narrativo que nós vamos trabalhar aqui com vocês, será disponibilizado no grupo, tá bom? Logo à tarde, a gente já disponibiliza esse material para vocês. Então, agora a Alessandra vai ler a pauta para a gente, tá? Para vocês saberem dos nossos objetivos de hoje, tá bom? Eu gosto assim, ela vem e pacifica. Então, vamos lá, gente. Passado o susto, né? Então, os objetivos que eram, a gente já leu, mas vou reler, porque tem gente que chegou depois, a gente viu. Os objetivos é dar continuidade à série de estudos formativos sobre a gramática pedagógica, né? Sobre o significado das palavras, sobre também o entendimento do que seja o planejamento narrativo na perspectiva da pedagogia da infância. A gente vai aprofundar isso. Tem os conteúdos formativos, que é a gramática pedagógica 2, que é a segunda parte dessa série, relação semântica das palavras. Depois tem planejamento narrativo, a gente vai trazer algumas considerações, né, novamente, e partir para um exercício, que a gente chama de análise de um planejamento narrativo.
Aí a gente tem o desenvolvimento da pauta, que vai acontecer assim: as boas-vindas, a gente já conversou, o acolhimento estético que nós vamos conviver agora. Depois, a série de estudos que eu falei da relação semântica das palavras, né, que é o título de hoje, a apresentação dos focos dessa pauta, que é o planejamento narrativo, o exercício de análise, e aí a gente encerra, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai passar para ver um vídeo, tá bom? Então, um vídeo que já começa a introduzir a gente aí nesse pensar sobre o significado das palavras, sobre o que as palavras querem dizer, sobre as palavras. Vamos lá. Vou parar aqui. Eu preciso agora. Tirar com áudio. Isso. Eu procuro uma palavra que me salve. Pode ser uma palavra verbo, uma palavra vespa, pode ser uma palavra casta. Pode ser uma palavra dura, sem carinho, ou palavra muda, molhada de suor no esforço da terra não lavrada. Eu não ligo se ela vem suja, mal lavada, eu procuro uma coisa qualquer que saia suada do nada. Eu imploro pelos verbos que eu tanto humilhei e reconsidero minha posição em relação aos adjetivos. Penso em quanta fadiga me dava o excesso de frases desalinhadas em meu ouvido. Hoje, imploro uma fala escrita, não pode ser cantada. Eu procuro uma palavra letra, grifada, grafia no papel, uma palavra como um porto, um mar, um prado, um campo minado, um contorno. Carrossel, cavalo, pente quebrado, véu, mariscos, muralhas, manivelas, navalhas. Eu preciso do escarcéu soletrado. Eu preciso daquilo que eu havia negado. E mesmo tendo medo de algumas palavras, eu preciso da palavra medo, como preciso da palavra morte, que é uma palavra triste. Toda palavra deve ser anunciada e ouvida, nunca mais o desprezo por coisas malditas. Toda palavra é bendita e bem-vinda. Obrigado. Bom, não sei se vocês conhecem, né, essa filósofa, a Viviane Mosé. Ela tem alguns vídeos e ela fala como limpar palavra suja. Vocês jogarem no YouTube, vocês vão ter acesso a alguns vídeos dela. E aí ela traz essa questão da palavra, né? Como a gente precisa, assim como o Manuel de Barros já avisava a gente, escovar as palavras, né? Limpá-las, né? De todo aquele revestimento que acaba afetando o sentido das palavras, né? Elas ficam tão rebuscadas, tão usadas, mal usadas, que elas perdem o sentido. Então, esta série que eu e a Alessandra estamos lançando desde da formação passada tem a ver com essa ideia da gente compreender as palavras, ressignificar as palavras, tirar o pó das palavras, né, para que elas possam fazer mais sentido para a gente, né? E isso depende muito, essa reflexão sobre as palavras, sobre o sentido das palavras, na compreensão do que seja a pedagogia da infância. Porque, por exemplo, planejamento é algo que, pelo menos há 100 anos, a gente vem discutindo na educação. No entanto, a palavra planejamento hoje, para nós, ela é situada num aporte teórico específico. E a gente vai ter que ressignificar, compreender, dar sentido para essa palavra, considerando o contexto
teórico, né, desta palavra. Então, por isso que a gente está insistindo na ideia de que a gente precisa cuidar das palavras. E aí, nós temos aqui mais uma reflexão sobre essa questão do sentido das palavras. Exatamente, as palavras elas nos auxiliam a abstrair, né, Simone? E elas também nos auxiliam a trazer para perto de nós as concepções. Por isso que a gente precisa pensar no significado das palavras que usamos. Aqui a gente traz a relação semântica das palavras. Semântica é a ciência que se dedica ao estudo do significado e à interpretação dos significados das palavras, frases ou expressões dentro de um contexto específico. Conhecida como o estudo do significado, a semântica tem por objetivo explicar o sentido da mensagem que está sendo transmitida. A análise semântica poderá ser feita pela explicação da mensagem ou por meio do olhar atento ao texto completo ou através das palavras que estão compondo a oração. O ouvinte que recebe e compreende a significação de um discurso adota simultaneamente para com esse discurso uma atitude responsiva ativa. Ele concorda ou discorda, total ou parcialmente, completa, adapta, apronta-se para executar, etc. E essa atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão, desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo, é sempre acompanhado de uma atitude responsiva ativa. Toda compreensão é freio de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz. O ouvinte torna-se locutor. Por que será que tanto falamos, mas a compreensão, as concepções não se tornam de fato parte do indivíduo que formamos? A compreensão responsiva nada mais é senão a fase inicial e preparatória para uma resposta, seja qual for a forma da sua realização. O locutor postula esta compreensão responsiva ativa. O que ele espera não é uma compreensão passiva que, por assim dizer, apenas duplicaria seu pensamento no espírito do outro. O que espera é uma resposta, uma concordância, uma adesão, uma objeção, uma execução. Uma atitude frente às palavras que está ouvindo, lendo, quer seja para confirmá-las, quer seja para refutar seu significado. Sabe-se que a aprendizagem da linguagem já é um ato de reflexão sobre a linguagem. As ações linguísticas que praticamos nas interações em que nos envolvemos demandam esta reflexão, pois compreender a fala do outro e fazer-se compreender pelo outro tem a forma do diálogo. Quando compreendemos o outro, fazemos responder à sua palavra uma série de palavras nossas. Quando nos fazemos compreender pelos outros, sabemos que as nossas palavras, eles fazem corresponder uma série de palavras suas. Se entendermos a linguagem como mero código e a compreensão como decodificação mecânica, aí a reflexão pode ser dispensada. Se a entendermos como uma sistematização aberta de recursos expressivos, cuja concretude significativa se dá na singularidade dos acontecimentos interativos, a compreensão já não é mera decodificação, e a reflexão sobre os próprios recursos utilizados é uma constante em cada processo, em cada interação. Então, diante do entendimento sobre a importância de tratar dos significados e escolhas das palavras, pois ela, em contato com o outro, provocam reações, as perguntas que ficam são: como temos utilizado as palavras em discursos e escritas em nossos diálogos registros? As palavras escolhidas para significar nossas reflexões, seja na escrita ou falada, dizem expressamente das nossas concepções. Estas coadunam com o que defende o currículo da Cidade da Educação Infantil, que prevê a infância, principalmente com relação aos princípios que a norteiam,
A gente deixa essa pergunta aí para vocês, né? Sobre que significados vocês escolhem quando estão escolhendo algumas palavras, né? Para estar aí formando a sua equipe, tá bom? É isso. Bom, então nós trouxemos uma reflexão sobre a força que tem as palavras na perspectiva de dois autores linguistas. Porque, assim, a pedagogia, ela é feita de várias ciências, a gente já conversou sobre isso. A pedagogia, ela se utiliza, né, de muitas ciências, e uma delas é o estudo das palavras. Então, assim, quando o autor, que a gente trouxe aí num excerto, num trecho, diz que toda compreensão é prenhe de respostas, né? Ou seja, a compreensão, ela gesta várias respostas. Que respostas são essas? Essas respostas são respostas que dialogam ou não, ou seja, são compreensões. Então, o discurso, né, ele é feito de um ciclo de compreensões, de quem fala, de quem escuta, de quem retruca, de quem vai escutar de novo, e assim por diante. Então, a gente tem que refletir sobre o que nós estamos entendendo, né? Como estamos entendendo daquilo que nos é dito, né? Para a gente poder pensar as palavras e não reproduzi-las, mas palavras pensantes, palavras que fazem sentido para nós, e a gente precisa cuidar para que faça sentido ao interlocutor. Como nós estamos fazendo aqui, é sempre um esforço, é sempre uma tentativa, né, de nos fazer entender. Então, isso fica um pouco de reflexão de como têm sido os espaços de formação de vocês com as professoras, né? Como que elas conseguem entender, como que elas dão respostas daquilo que vocês estão orientando. Quais são as palavras que estão em jogo, né? Quando vocês explicam, quando elas revelam os seus entendimentos, e aí aonde que o CP vai ver o entendimento, principalmente das professoras? Nos registros, né? Nos registros, nas palavras que as professoras usam para historicizar os seus processos. É sobre isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de palavras e entendimentos, e não palavras vazias, palavras que são prenhes de sentido, tá bom? E uma delas que a gente vai investir muito, investimos já o mês passado, vamos investir hoje, provavelmente continuaremos investindo, é a palavra planejamento, né? Então, de que compreensões, quais são as compreensões que a gente deposita nesta palavra planejamento, que é uma palavra ação. Ela é uma palavra ação. Então, quais são as ações que vêm junto quando a professora diz que está planejando? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá, então, o tema da gramática pedagógica, na continuidade, é planejamento. Muito bem. Planejamento narrativo, análise e algumas considerações. Por que um planejamento narrativo? Aí a gente já começa com uma frase aqui do Malaguzzi, né? Os professores seguem as crianças e não seguem planos. Vamos pensar sobre o significado dessas palavras aqui, dessa frase, gente. Os professores seguem as crianças e não seguem planos. Segundo Marlene Oliveira dos Santos, pesquisadora e professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, o termo narrativo não se trata de uma simples adjetivação da palavra planejamento, mas busca-se ampliar a compreensão do planejamento, enraizada em uma visão de educação infantil, de criança, de currículo e de formação que reconhece a diversidade, as múltiplas linguagens, a experiência como propulsora da aprendizagem da criança, as ações e relações de quem frequenta e trabalha na escola de educação infantil como eixos essenciais para a tessitura dos processos pedagógicos. Interessante refletir a dimensão e amplitude que a autora atribui ao planejamento.
E podemos depender de suas ideias que a ação primeira do educador da infância é saber quais intencionalidades orientam a sua prática e, diante delas, quais hipóteses sustentam o planejamento de suas propostas. Ou seja, que concepções de escola da infância, de currículo e de aprendizagem ancoram o seu fazer. E é imprescindível que essa consciência profissional permeie constantemente sua autoavaliação. Quer ver um exemplo, Simone, da gente utilizar aí o entendimento do que seja a semântica das palavras, a gramática? Quando um professor está conversando com o seu CP e ele diz que está dando uma atividade na sala de aula, ele está usando essas palavras, sala de aula e atividade. Onde isso encontra, parece um pormenor, né? Mas quando a gente está falando de sala de aula, a gente está reviscando lá atrás um termo em que existe aula, em que existe um conteúdo pré-programado para ser transmitido. E isso não cabe nesse currículo aqui que eu acabei de ler, ó. Num currículo, por exemplo, que prevê a infância, isso não coaduna esse significado. E a concepção que o professor tem, gente, que divide com o CP, é baseada no uso destas palavras. Por isso que é tão importante a gente cuidar do significado das palavras, daquilo que a gente utiliza. Porque o que é o pensar se não são palavras, Simone? Continuando. Lembrando que no caso dos profissionais da Rede Municipal de São Paulo, tá aqui, gente, ó, eu posto setinha aqui. Tais concepções estão explícitas em um currículo, um parâmetro balizador para que todos tenham acesso e possam compreender como de fato devem promover a qualidade na educação infantil na cidade de São Paulo. Segundo a autora, o planejamento é uma ação política pedagógica essencial para o exercício profissional na educação infantil e possui muitas finalidades. Dentre elas, afirmar a intencionalidade da prática educativa, ser guia para escutar e caminhar com as crianças, as famílias e outros profissionais da escola, compartilhar aprendizagens e conhecimento, documentar ações e experiências, ser um contexto para a formação docente e para a atualização da proposta pedagógica e curricular da educação infantil. As reflexões propostas no capítulo 3 do currículo, a reinvenção da ação docente, são o desdobramento das ideias expressas do currículo integrador da infância paulistana, lá atrás, que fundamentou o conceito de experiência, incidem diretamente na ação do planejamento. O que significa propor experiências e não atividades escolarizadas na educação infantil? Nesse sentido, a autora aponta ainda que o ato de planejar narrando, veja, retira o professor do lugar de aplicador de atividades e o coloca no lugar de um profissional que, ao contar histórias, pensa, cria, tem perguntas, dúvidas, constrói conhecimento a partir de estudo, pesquisa e experiência das crianças e suas como docente de crianças. Essas histórias, gente, que eu estou falando, é a história do próprio professor, da própria criança, nessa interação ali, no cotidiano da escola de educação infantil. Respondendo à pergunta que abre essa discussão, por que um planejamento narrativo? Já podemos inferir, então, que a forma de elaboração desse planejamento vai exigir que se declare textualmente as intencionalidades aliadas às 5 variáveis que organizam o cotidiano educativo nas unidades de educação infantil. E também revele as hipóteses que o professor tem sobre os fazeres das crianças, ações, interações, potencialidades, interesses, o que, em parte, pode justificar por que fez algumas escolhas em relação às propostas ofertadas aos bebês e crianças. Planejamentos organizados em quadradinhos ou listas em que simplesmente apontam palavras como acolhimento, monta-monta, parque, quadro, música, se eu fosse um peixinho, bambolês, desenho livre, entre outras palavras, pouco ou nada revelam sobre os elementos que qualificam a ação educativa. A Marlene dialoga com essa ideia quando diz o seguinte: planejar, narrando, é uma estratégia que se alia a uma pedagogia da escuta e da participação, a uma escuta como ato político pedagógico.
a um currículo produzido e vivido no cotidiano da escola, que reconhece a criança como ator social e com múltiplas linguagens, que fortalece o professor como proprietário de saberes, que retira a criança e o docente da invisibilidade e do lugar de consumidores de projetos e conhecimentos, que possibilita às crianças e aos docentes a socialização de saberes, mostrando a relevância da educação infantil e do papel do professor e das crianças nos processos educativos em creches e pré-escolas. Então, fica a pergunta, né, Simone? Como fazer? Eita, perguntinha. Bom, então até aqui a gente vem fundamentando, com essa autora que nós descobrimos, que está na bibliografia, tá, gente? A Marlene de Oliveira. Se vocês jogarem o título do texto dela, o nome dela no Google, é fácil de acessar. Esse texto que nós nos respaldamos, que é o planejamento narrativo, é uma pesquisa bastante nova, em 2021 dela, e ela traz uma série de reflexões que dialogam com o nosso currículo, diretamente com o nosso currículo. Que planejar não é só dizer o que vai fazer. Planejar é dizer o que, por quê, para quê, com quem. Então, planejar de fato, declarar as intenções, né? Declarar as variáveis que organizam o cotidiano na atividade. Então, o ato de planejar não é só de, eu acho que insistimos, não é só dizer o quê, vou cantar a música, mas vou cantar a música para quê, onde, né? Então, a gente precisa responder, vamos retomar lá a questão da palavra, né? Vamos voltar à questão das palavras. Que sentido elas têm? Que compreensão eu atribuo ao planejamento? E que compreensão as professoras atribuem ao planejamento? Enfim, o que é o planejamento que nós estamos falando hoje? Sendo que a discussão do planejamento não é de hoje, ela vem de uma história da educação. No entanto, hoje, com as compreensões que a gente tem do que seja a pedagogia da infância, a gente sabe que esse planejamento tem algumas características. Uma delas Quais é ser narrativo, né? Uma delas é ser narrativo. Vai narrar o quê? Então, aí narra espaço, narra materialidade, narra tempo, né, Simone? Ele narra, gente. Não é à toa que a gente utiliza esse, é um planejamento que é narrativo. E assim, para a gente sair do plano discursivo, que é o esforço nosso como formadora, de não só dizer o quê, porque isso é importante, a gente dizer o quê, o porquê, né, para quê, mas é importante também dizer como. Então, nós vamos apresentar para vocês um planejamento narrativo para vocês conhecerem e fazer uma reflexão de aproximação. O quanto que o planejamento na unidade de vocês se aproxima desse que nós vamos compartilhar com vocês como referência. Não é modelo, não é, mas é uma referência. O quanto que os planejamentos que as professoras nas unidades de vocês fazem se aproxima ou se distancia deste que nós vamos apresentar para vocês como referência. Então, agora nós vamos compartilhar no chat. Primeiro eu vou pôr essa partezinha para terminar, aí eu coloco lá, tá? Então, a Alessandra vai continuar para depois vai compartilhar no chat informes, onde vai ter um planejamento que vocês vão ler e responder algumas perguntas. Então, a gente pede o empenho de vocês aí desse lado
para se dedicarem a esse material que nós construímos, inspiradas em muitas professoras boas que nós temos na rede. Nós construímos um planejamento para vocês poderem conhecer, refletir, ampliar os conhecimentos de vocês, confirmar alguns conhecimentos que vocês já têm. Então, a gente pede que daí do outro lado, vocês de fato façam deste momento um momento de estudo, que vocês possam ler este planejamento que a gente preparou como referência para poder pensar a partir dele e dar continuidade na nossa formação de hoje. Gente, só recuperando aqui umas mensagens no chat, aqui os únicos áudios que ficam ligados aqui é o meu e da Simoni, tá, gente? Porque aqui não é um Meet, né? Aqui é só o YouTube, aí só tem 2 pessoas que falam, aqui ou eu ou a Simoni. Às vezes, a gente pode esquecer o microfone ligado quando tá, principalmente eu, porque eu estou apresentando e falando ao mesmo tempo aí, dá essa confusãozinha, vocês nos perdoem, tá? Aí talvez possa influenciar no que vocês estão ouvindo, o som, mas acredito que quando uma fecha, a outra fala, fica melhor o som, concordam? Bom, vou concluir aqui o então como fazer e a gente vai colocar, aí a gente termina as considerações sobre o planejamento narrativo, né, nessa formação, para que vocês possam, então, diante disso, fazer essa análise aí, como a Simone já falou, desse planejamento que a gente construiu aí, para que a gente possa compreender como é possível, sem receitas, realizar esse planejamento que atende, né, a essa pedagogia da infância. Não há receitas e modelos. O que é preciso considerar é que o professor, narrando seu planejamento, suas propostas, exerce seu protagonismo profissional. Explicita, reflete, roteiriza um caminho para trilhar para e com as crianças. Escreve, portanto, um esboço comentado que revela suas intencionalidades, declara as variáveis de onde, espaço, com que materialidades, que compreende o tempo com o tempo da experiência, né? Pensando que é um ensaio, né, gente? Um ensaio, valorizando assim a possibilidade da continuidade, e não apenas o cronológico, o tempo cronológico do relógio, e ainda que justifica suas escolhas e suas hipóteses, e ao fazer isso materializa em palavras as possibilidades de interações. Neste nível de elaboração, vemos a possibilidade de surgir as narrativas docentes, que se abrem às narrativas dos bebês e crianças em relação ao processo vivido. Roteiriza porque, considerando também o que o bebê e a criança também protagonizam as ações, esse planejamento de proposições potentes, porque parte também da concepção de bebê e criança potente, é aberto às experiências que emergem dos pequenos. Marlene reflete que o professor roteiriza uma proposta de organização do tempo, dos espaços, ambientes, materiais, de situações investigativas que as crianças podem experienciar e depois retorna ao desenho inicial para retroalimentá-lo, que a gente chama de replanejamento, né, Simone? Com as observações feitas, com novas perguntas, novas propostas, né? Partindo dessa escuta, evidenciando os caminhos percorridos pelas crianças, pelo bebê, as suas perguntas, as suas descobertas, os seus interesses. Desta forma, o planejamento se configura no diálogo entre proposições ofertadas por um profissional comprometido com a garantia dos direitos dos bebês e crianças, com as escutas que emergem das experiências vividas por esses bebês e crianças. Configura-se também como projeção de caminhos sem estarem pré-determinados, mas aberto ao imprevisível, ao inusitado, às inventividades e hipóteses dos bebês e crianças. Uma reflexão que precisa ficar evidente nesse texto sobre planejamento é a importância das experiências em continuidade, ou seja, as experiências precisam perpassar os bebês e a criança como um todo, como sujeitos integrais, acionando todas as suas potencialidades, e para isso é preciso de tempo, de possibilidade de revisitar ações e hipóteses para que possam ser ampliadas no sentido de um conhecimento
mais elaborado culturalmente, tá bom? Então, dito isso, essas considerações aqui sobre o planejamento narrativo, retomando, né, Sônia, aquilo que a gente disse na formação passada, agora nós vamos passar para a análise do planejamento narrativo. Não se preocupem, porque tanto o planejamento como as perguntas vai estar no fórum, que eu vou colocar no chat agora. Bom, gente, óbvio, né? A gente sabia que o tempo não seria talvez tão suficiente, né? Para um exercício tão exigente. Mas para um primeiro contato com o material, a gente achou bacana oferecer. Acabou de passar uma moto. Oferecer para vocês, né? Terem este momento de contato com este material. Então, vejam bem, gente, 47 pessoas, pelo menos até onde a gente estava lendo as contribuições, participaram deste momento de exercício, e a gente agradece muito essas pessoas, porque, de fato, como a Alessandra falou, não é nosso intuito dizer fulano disse isso, fulano acertou, fulano errou. Na verdade, nosso desejo é que vocês se aproximassem deste material, que é um material que vocês não vão encontrar em livros. Não vão. Assim, a gente buscou muito, pesquisou muito para achar, e nós não achamos. Então, inspirada em muitos autores que a gente estudou, e muitas professoras que compartilham conosco alguns fazeres, a gente estruturou uma possibilidade de planejamento narrativo. Então, é um material que exigiu bastante, né? Foi bem trabalhoso. E as contribuições estão muito, muito potentes do ponto de vista de que na primeira pergunta, quando a gente diz o que de característica este planejamento traz que o torna narrativo, muitas identificaram a escuta, né? A escuta visibilizada, materializada em registro no planejamento da professora. Então, hoje a gente entende que planejamento, e a gente vem falando disso faz tempo, tem uma frase que a gente usa muito, que é assim: para que planejamos? Para fazer boas escutas. Então, quando vocês identificam que a professora conseguiu trazer as escutas das crianças para o planejamento e considerou as escutas das crianças nas proposições, realmente é esse o caminho, né, Alessandra? Um dos caminhos é esse, né? Um dos princípios é esse, na verdade. Não é um caminho, é um princípio. É o princípio da escuta. Teve também colegas que colocaram assim: ela escreveu em primeira pessoa, porque ela está narrando, ela está se narrando. E é verdade. O que é o planejamento, se não uma narrativa, né, de quem está trilhando, quem está buscando trilhar um caminho com os outros sujeitos. Ensaiando, está ensaiando, está fazendo um esboço daquilo que é possível caminhar com aqueles sujeitos. No entanto, esse esboço, esse ensaio, ele não é definitivo, ele não é a grande verdade absoluta, porque existe o outro que vai interagir, e quando ele interage, os caminhos podem mudar, podem se aperfeiçoar. Então, esse é um princípio, que é o princípio da escuta, que muitas de vocês colocaram lá como resposta, sabe? Quem planeja, planeja também prevendo a imprevisibilidade. É bem interessante, né? A imprevisibilidade justamente vem da escuta. Isso, né? A imprevisibilidade. Então, assim, tem muita professora, e tem até às vezes coordenador, que diz assim: mas eu preciso escutar primeiro as crianças para planejar. Não, isso é equívoco. Eu preciso propor boas situações para fazer escutas, e aí movimentar o planejamento, né? Então, é um equívoco grande, por exemplo, da carta de intenções, quando algumas dizem assim: mas eu preciso conhecer a turma primeiro para escrever uma carta de intenção. Não. Um professor,
O profissional de um B1, do B2, do minigrupo, do infantil, ele tem que saber o que aqueles sujeitos podem precisar para aprender e se desenvolver. Então, ele propõe uma série de experiências, sabendo que vai colher dessas experiências escutas importantes para ir trilhando o caminho para e com e dando continuidade, às vezes mudando o caminho, é verdade, mas é preciso propor. Então, o planejamento narrativo, ele tem essa dupla via, né? Essa via de mão dupla, vamos assim dizer, que são as proposições que a professora faz e a escuta que ela tem dos bebês e das crianças, que vai alimentar as proposições e assim por diante. É nessa perspectiva. Mas tem algo no registro dessa professora, no registro do planejamento narrativo dessa professora, tem uma questão muito em evidência, que é importante que vocês releiam, identifiquem, que era um tanto do exercício da questão 2, é intencionalidade. Como eu declaro intencionalidade? Mas para isso, gente, a professora precisa entender o que são intencionalidades, que estão vinculadas a direitos, que é o que vocês estão vendo nessa tela. Então, intencionalidade não é objetivo. Intencionalidade é a garantia dos direitos dessas crianças. E uma síntese dos direitos dessas crianças está posto na página 198 do currículo, um quadro repleto de direitos que não se esgotam, né? Não se esgotam, mas anunciam os principais direitos que os bebês e as crianças têm a partir do nosso currículo. E esses direitos, eles devem nortear as proposições. Então, se os bebês e as crianças têm direito de explorar, eles vão explorar o quê, onde, com quem, não é? Se esses bebês têm direito de brincar, eles vão brincar onde, com quem, com o quê, e assim a gente vai respondendo esses direitos, né? Então, a gente sempre cita essa questão, ir no parque ou ir no espaço externo que vocês tenham na unidade de vocês, para quê? Para as crianças explorarem o próprio corpo em movimento, explorarem as possibilidades de brincar naquele espaço, mediados por materialidades, mediados por relações entre eles, né? Isso é muito mais amplo do que dizer, vou ali naquele espaço externo para as crianças desenvolverem a coordenação motora. Sendo que a gente sabe que desde quando, vamos contar no dia, que a criança levantou da caminha dela, se trocou com ajuda, né, ou sem ajuda, chegou até a unidade, estava brincando dentro da sala de referência, ela está colocando em jogo a coordenação dela. Não precisa uma situação específica para isso. O tempo todo nós estamos desenvolvendo a coordenação motora se nos forem oferecida oportunidade de exploração do espaço, do corpo, das materialidades, né? Então, essa é a diferença do direito e do objetivo. Então, para as professoras poderem pensar grande, né, e não aquele pouquinho que às vezes se pensa em dar para as crianças, oferecer para as crianças, mas pensar nesse todo, associado a essa potência que tem esses bebês e as crianças, porque é preciso acreditar na potência dos bebês e das crianças. É preciso revisitar lá no PPP a concepção de bebê, que vai estar dizendo lá que é um sujeito potente. Se é um sujeito potente, eu organizo uma situação potente para ele, né? E para organizar uma situação potente para ele, eu busco o quê? Os direitos deles, certo?
E aí, ao buscar os direitos, eu vou buscar o quê? O que é que estrutura esse cotidiano? Estrutura o cotidiano da educação infantil? As variáveis. Quais são as variáveis? As 5. As 5 variáveis que organizam o cotidiano na educação infantil. Tempo, espaço, materialidades, interações e narrativas. Como eu organizo as situações todas, desde o acolhimento inicial, passando pelos momentos de refeição, de troca, de brincadeiras, de exploração de espaço, como eu passo por essas 5 variáveis, né? E quais são as hipóteses dos professores? Né? Eu levo as crianças lá naquele espaço externo, mediado por alguns materiais não estruturados ou de largo alcance. Qual é a minha hipótese? Né? O que eu penso que eles podem produzir? Será que eles vão se interessar em brincar em pequenos grupos? Será que vai ter alguma criança que vai querer brincar sozinha? O que é que eles vão fazer com esses potes? Será que eles vão empilhar? Talvez a hipótese óbvia que está na cabeça dos educadores é que talvez as crianças vão empilhar, mas elas podem, de repente, fazer outras construções, né? Que a gente não sabe quais, que vai depender do quê? Da criatividade, do desejo, do interesse, do repertório desses bebês e crianças em produzirem. E é sobre isso que a professora vai olhar, ela vai se interessar e ela vai registrar, né? E que tem a ver com a escuta, né? A escuta, que é observação e registro. Uma observação sem registro não é escuta, porque pode ser uma lembrança que vai se desfazendo, não vira documentação, não vira historicização, né? Cai no esquecimento, né, da pessoa, na lembrança, e isso não pode, né, ficar na cabeça das pessoas. Tem que virar registro, né? E os diferentes registros que compõem a educação infantil, o registro escrito, que é um dos mais importantes, as fotografias, as filmagens, não é? As marcas das crianças, com a interpretação da professora sobre as potências, as criatividades dos bebês e das crianças, né? E a escuta serve para quê? Para realizar essa flecha aí, ó, essa seta, que retorna para os direitos, que é a projetação, né? Então, o planejamento narrativo tem que ter isso, né? E a gente tem que ir identificando nos registros das professoras, principalmente no planejamento. A gente tem uma cultura, e é uma cultura que foi construída nos últimos anos, de dar muito valor ao registro do vivido. Só que a gente, de repente, por dar muita importância ao registro do vivido, não deu tanta importância àquilo que disparou, aquilo que foi preparado para disparar uma ação, que no caso é o planejamento. Por isso que a origem de uma boa prática, de uma prática qualitativa, né, é também o planejamento. Não é só, mas é também o planejamento. Então, planejar não é só listar, né? Não é só listar. Parque, música, dança, espaço externo. Tem que ter o quê? Uma narrativa que acompanha. Parque para quê? Com o quê? Né? Que direitos eu estou garantindo quando eu levo as crianças no espaço externo? Que direitos eu estou garantindo quando eu ofereço para as crianças uma experiência artística para elas produzirem com tinta, com canetinha, com giz de cera, né? Então, são perguntas que a gente tem que ir respondendo. E aí, a Alessandra vai fazer o fechamento. Bom, então aqui só finalizando, né, para a gente lembrar o que a gente já considerou lá no início dessa formação, o planejamento narrativo, portanto, é uma ação de registro aberto e contínuo de reflexão do docente, que permite o acolhimento e o reconhecimento das ações
das crianças, baseadas, e dos bebês, né? Baseadas em hipóteses a serem confirmadas ou refutadas, mas que passaram a fazer parte da projetação porque o professor reconheceu que cada ação da criança está impregnada de sentido e de conteúdo a ser sistematizado por ela, para ela. E que ainda dentro dessa perspectiva, o professor também aprende com a criança e que ela anuncia temas e apresenta pontos de vista ricos, repletos de significados para a composição do planejamento e replanejamento do contexto investigativo na educação infantil, que será tema do nosso próximo encontro, né, gente? A gente vai tratar sobre contextos investigativos na educação infantil, tá bom? Para terminar, a gente deixa aqui um trecho de escrita da Madalena Freire, que nos tocou muito e espero que faça o mesmo com vocês. No processo de educar, o educador faz arte, ciência e política. Faz política quando alicerça seu fazer pedagógico a favor ou contra uma classe social determinada. Faz ciência quando estrutura sua ação pedagógica apoiada no método de investigação científica. Faz arte porque valoriza a estética na sua prática educativa ao lidar com o imaginário e inusitado cotidianamente. A gente agradece a participação de vocês, as contribuições. Não sei o que aconteceu aqui nesse slide, que só saiu meu nome. Depois eu coloco aqui o outro, da Simone, né? Então, é isso, gente. Agradeço muito a participação de vocês. Vamos ver as contribuições, né, lá de vocês em outro momento. Isso, é isso. É isso. Saibam vocês que as contribuições, a gente faz o form, justamente que é para ter acesso ao Drive e poder acessar as hipóteses de vocês sobre o exercício. Então, nós vamos nos dedicar a ler cada uma delas, sinalizar a forma como vocês estão interpretando, inclusive para poder montar o próximo, né? O próximo ponto. Vai ser a partir do entendimento de vocês. Então, isso que vocês fizeram no Forms é escuta para nós. E como o encontro virtual não permite tanto essa interação, a nossa interação é sobre os saberes que vocês têm. E vocês têm muitos. Então, a gente vai olhar, vai estudar, né, o que vocês responderam no nosso Forms para poder montar o próximo. Tá bom? A gente agradece muito a compreensão de vocês sobre os problemas técnicos que tivemos hoje. Tem pergunta no chat. E esperamos que vocês tenham aproveitado. Tem pergunta no chat, agora a gente vai olhar um pouquinho. Sim, essas hipóteses, quando eu era ADI, falava sobre etapas prováveis. É mais ou menos parecido ou não tem nada a ver? Você vai responder? Não sei, vamos lá. Então, vou repetir a pergunta. Tá bom. Para você. Eu nunca ouvi falar dessas etapas prováveis, mas não estou há tanto tempo assim. Quando eu entrei, não tinha nem a ADI, já estava se transformando. Não estou te chamando de velha não, viu, Sandra? É o seguinte, tá aqui a pergunta dela, ó. Eu não estou acessando a pergunta. É assim, ó. Se essas hipóteses, quando eu era ADI, falava sobre etapas prováveis, é mais ou menos parecido ou não tem nada a ver? Eu nunca ouvi falar desse termo, etapas prováveis, por isso que eu não posso te afirmar. Aí eu passei para cima. Na verdade, eu também nunca ouvi falar, Sandra, mas posso imaginar que ao projetar, ao planejar uma ação, exigia-se neste momento que a professora meio que previsse, né? Previsse as etapas, né? O que poderia acontecer com a atividade como desencadeadora, por exemplo, né? Mas eu acredito que hoje a gente está falando de uma outra coisa, né? Nós estamos falando, porque talvez nessa época, Sandra, fosse algo que a professora olhasse mais para a atividade em si, e talvez não tanto para as crianças. Ou talvez já desde essa época se olhava para o que as crianças faziam
só que ainda não tinha esse nome de escuta, né? Então, pode ser que seja, se for nessa perspectiva de olhar a criança e prever alguns passos da atividade, né? Eu tenho para mim uma perspectiva, por exemplo, o projeto. Quando eu trabalhava lá, faz algum tempo, já alguns anos, o projeto, a gente organizava as etapas do projeto, não em função da escuta das crianças, mas em função do tema. Então, não era um foco, não era uma pedagogia centrada na criança, era uma pedagogia centrada na atividade, né? Talvez isso seja outra coisa, porque a gente tem que considerar o momento histórico, né? Então, eu acredito que não seja a mesma coisa. Eu acredito que hoje a gente fala da centralidade do bebê e da criança e definir os caminhos para e com, ou seja, considerando as hipóteses, os fazeres, os saberes, os desafios da criança, entendeu? Pode ser, eu também nunca ouvi esse termo, mas fiquei buscando aqui uma forma de entender. Vocês irão disponibilizar a lista de presença? Sim, amada, a gente sempre, né? Já está lá em cima. Já está, viu? A Alessandra vai colocar de novo. O material estará no Sway? É isso mesmo. A CP do Frei Federico se escreve assim mesmo. Nós vamos disponibilizar esse material no grupo em 2 versões. Na versão Sway, que vocês sabem, é como se fosse um PowerPoint, vocês podem projetar, e na versão Word, já pronta para, se vocês quiserem imprimir, para as professoras, vocês podem imprimir a parte que vocês quiserem, tá bom? Mesmo o Sway, aquele que a gente põe, sem essa versão, você consegue imprimir, viu, gente? A única questão é que ele fica sem aquela... Ele não fica justificado o texto, entende? E aí, quando está no Word, fica mais justificadinho, fica direitinho, tá? Quando vocês abrem o Sway, tem 3 bolinhas no cantinho, na verdade, né? E ali tem uma parte de imprimir. Quando vocês dão comando de imprimir, ele diz assim, o Sway vai gerar uma versão em PDF. Vocês clicando na versão em PDF, vocês podem imprimir o material. Mas a gente já vai fazer esse material para vocês, já vai transformar em Word. Mas o próprio Sway permite que vocês façam isso por vocês mesmos, tá? Olha, muitos agradecimentos. Obrigada, gente. Obrigada, viu? A Mariana apontou dizendo que ela gostou muito, que tem pouco material a respeito disso. A gente também achou isso, viu, Mariana? Até escrevi aí no chat também já. Só repetindo aqui, deixando para todo mundo ouvir, dizendo que essa foi sim a nossa intencionalidade. A gente buscou a Marlene, encontrou ela e trouxe ela para essa conversa, porque ela é uma pesquisadora e está pesquisando isso, é recente. E a gente entende que narrar, ela ativa, né, a metacognição. A gente falou isso lá no início, quando a gente falou de pensar sobre as palavras que escrevemos, pensar, né? Então, tudo isso, gente, se vocês pensarem, não está separado. Faz muito sentido tudo que a gente trouxe hoje para falar desse planejamento que é narrativo, ou seja, você usa as palavras para contar de uma história, que traz o quê? A evidência de uma aprendizagem, né? Tanto para o professor que está ali vivenciando aquilo, como pesquisador, tanto para a criança que está explorando, vivenciando inauguradamente, porque ela é inaugural, então ela está assim, enfim. E a gente precisa estar atento ao que a gente escolhe, né, como palavra, e a gente trouxe a Marlene porque ela fala desse planejamento que é narrativo, que narra a aprendizagem da criança, né? E muito provavelmente mexe com o professor com relação à qualidade daquilo que ele está oferecendo, enfim, a qualidade da escuta também que ele faz, tá bom? Beijos. Sandra, querida, você colocou aí, desculpa, eu sou nova na educação infantil, mas não tem problema, eu acho que foi muito, muito, muito pertinente a sua questão,
Porque talvez, quando a gente diz uma coisa e a professora vem e diz, então era igual a gente fazia há 10 anos atrás. Não é, gente, não é. Não, porque às vezes o que sustentava aquela ação, não é o que sustenta mais. E a pessoa acha que é a mesma coisa. Então, achei bem legal, bem pertinente a sua pergunta, porque, por exemplo, você desconhecia esse termo, mas alguém falou esse termo para você, né? E talvez dizendo, essas etapas previstas era o que a gente fazia um tempo atrás, era a escuta também, era a escuta. E não é, né? Não era. Né? Talvez a pessoa queira se aproximar do conceito a partir de uma experiência que já teve. Só que naquele momento não era aquilo que significa hoje. Então a gente tem mesmo que tomar um pouco de cuidado com isso, porque existem algumas interpretações assim, mas isso a gente já faz 20 anos. E não faz, gente. Não faz porque se fazia, não é com os mesmos, não são com os mesmos aportes teóricos, né? É por isso que a educação ela vai dando esses saltos de tempo em tempo. Que a gente vai conhecendo autores, a gente vai estudando, a gente vai reentendendo aquilo que a gente pensava que já tinha entendido. E tudo bem, porque não vai ter fim. Não vai ter fim. Está sempre em continuidade o conhecimento pedagógico. Tá bom? Ela disse que só tem 50 anos. Eu tô perto também. Estamos todo mundo junto, viu, Sandra? Eu brinquei com a idade dela. Barato. Gente, que delícia, viu, estar aqui com vocês hoje. Nos desculpem aí as falhas aí, né, como a Simone já pediu desculpa. Não sabemos o que houve aqui, alguma coisa com fio. Enfim, é isso. Mas conseguimos, acredito que a gente conseguiu passar o que a gente pretendia hoje. E a gente se encontra no próximo para falar sobre contextos investigativos. A gente vai mandar a agenda no e-mail, tá bom? E a gente se vê em breve, mais uma vez. E até parece que a gente fica muito tempo longe, né? Porque o WhatsApp da gente não para com vocês. E é isso aí. Um beijo. Fiquem muito bem. Um ótimo almoço para todas. Beijo. A gente que agradece, gente. Tchau, tchau. Tchau.